Na associação de resistores da figura, sabe-se que a DDP entre os terminais A e B vale 80. Determine a resistência equivalente da associação. E a intensidade da corrente que atravessa o fio de resistência nula, ou seja, aquele curto-circuito. Muito bem, bora então nomear esses nós. Vou chamar esse aqui de C, chamar esse aqui de D, esse aqui de E, esse aqui de F. Bom, foram todos os nós, né? Agora, a escrita dele tá meio complicada, né? Será que a gente consegue redesenhar todo esse circuito? Bom, perdão. Eu nomeei esse daqui, mas esses daqui são justamente o A e o B, né? Certo? Eles são o A e o B, é o mesmo nó. Então, vou nem colocar aqui. Já é o nó A e o nó B. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ele sai do A, passa por um resistor de 8 e chega no E. A. Aí, do E, ele passa por um resistor de 10 e chega no B. Então, eu já usei isso aqui. Agora, eu vou usar isso aqui. Passa por um resistor de 10 e chega no B. Muito bem. Também eu tenho esse aqui que sai do A e passa por um de 80 e chega no D. Sai do A, passa por um de 80 e chega no D. Aí do D, ele vai direto para o B. Ó, do D ele vai direto para o B. Porque o B seria aquele parte sem resistência. Só que entre o D e o E, nós temos uma resistência de 40. Muito bem. Entre o D e o E, nós temos uma resistência de 40. E por fim, de A para B direto, nós temos uma resistência de 20. Uma resistência de 20. Deixa eu passar mais aqui. Bom, ficou mais fácil de ver, né? Muito bem. O que a gente precisa perceber aqui? Uma associação simples, né? Dá para perceber que os resistores de 10 e de 40 estão em paralelo. Porque o ponto B e o ponto D, eles têm o mesmo potencial, tá? Porque olha lá, aquele curto-circuito, eles acabam determinando que aqueles dois pontos têm o mesmo potencial. Então 40 e 20 estão em paralelo. Então sair de E e chegar em B é a mesma coisa que sair de E e chegar em D. Tudo bem? Então vamos calcular esses dois em paralelo. Então, passou por um de 20 e chegou em B. Bora calcular logo, né? Então, resistência equivalente, 1 sobre 10, mais 1 sobre 40. Então, 4 mais 5, 4 mais 1 dá 5, 40 por 5 dá 8. Então, dá 8 ohms. Então, passou pelo resistor de 8 aqui, e chegou no E. E agora, de E para B, eu tenho um resistor de 8. E aqui embaixo, continuo tendo um de 80. Certo? Porque aquele ponto D, na ponta do 80, é a mesma coisa que o B. Muito bem. Agora eu tenho esses dois em série. Então, passo por um de 20 aqui em cima e chego no B.
Agora eu tenho um de 16 aqui embaixo. E chego no B. E tenho um de 80 aqui embaixo. Muito bem, agora eu tenho os três em paralelo. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 20, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 80. Aqui o MMC vai ser 80, 4, 5, mais 1. 10 por 80, quando eu inverter vai ficar 80 por 10, que deu um resistor de 8. Que essa aqui é a resposta, por mais que eu tenha feito tudo feioso, mas essa aqui é a resposta. Então, só para representar, ele saiu de A, passou por um resistor de 8, chegou em B. Porque agora eu vou precisar de tudo isso para calcular a letra B, a intensidade da corrente que atravessa o fio de resistência nula. Então, bora fazer o caminho inverso, saber que corrente eu tenho aqui. Qual é essa corrente? Bom, eu tenho o DDP, que no caso é 80, né? Estou trocando as questões. É 80. 80 volts, de A para B. Então, a DDP é R vezes I. No caso, 80, a resistência é 8 e a corrente é I. Dá para perceber que a corrente aqui, nesse caso, deu 10 amperes. 10 amperes. Muito bem. Voltando um degrau, né? Olha lá, eu tenho de A para B, no circuito anterior, uma DDP de 80. E tenho 3 resistores. Eu posso aplicar a lei de Ohm para todos eles, para descobrir qual a corrente de cada um deles. Então, bora fazer isso. Para o lado de cima, vai ficar a DDP, que no caso é 80, é a resistência vezes a corrente. Então, deu para perceber que aqui deu 4. Então, aqui em cima eu tenho uma corrente de 4 amperes. Se eu fizer a mesma conta para o de 16, vai ficar a DDP igual a R vezes I. Então, aqui deu 5, né? 80 dividido por 16 dá 5. Então, aqui no meio eu tenho uma corrente de 5 amperes. Eu posso fazer a conta para o último, só que eu sei que a corrente total que passa é 10, ela divide, então já dá para perceber que aqui embaixo é 1 ampere. Mas se você quiser fazer U, que é 80, igual a R, que é 80 vezes I, viu que dá 1? Muito bem, então aqui embaixo eu continuo tendo uma corrente de 1 ampere, aqui no meio eu vou ter uma corrente de 5 ampere ainda, e aqui em cima eu tenho a mesma corrente de 4 ampere. Vou subindo. Agora, bora refazer. Lá no de 20, tem 4 amperes passando. Esse de 8 tem 5 amperes. No de 80 tem 1 ampere. Certo? Bem aqui no ponto E, a gente lembra que vai dividir? Então, vão ter duas correntes. Vai ter uma que passa para cá. Muito bem. Vou chamar de I1. Para cá para baixo vai passar um I2. Certo? Sendo que essas duas correntes têm que somar 5. Quanto será a DDP entre E e B? Entre E e B. Bom, eu posso usar esse circuito aqui de baixo, onde eu tenho entre E e B um resistor de 8 e uma corrente de 5. Então, bora ver quanto é que é essa DDP. Então, a DDP de E para B vai ser o resistor vezes a corrente. Então, dá 40 volts. Então, quer dizer que de E para B ou de E para D, porque D e B é a mesma coisa, eu tenho uma DDP de 40. Então, dá para calcular a corrente 2. Porque, olha lá, U igual a R vezes I. Isso para esse aqui de baixo, tá? Essa DDP que a gente acabou de calcular é de 40.
A resistência é 40, ou seja, a corrente I2 é de 1 ampere. Então deixa eu trocar aqui. Aqui é 1 ampere. E lá de cima? Bom, se entra 5 ampere, aqui deve ser 4. Mas eu quero saber essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui. Está entrando um A daqui, esse de 40, e está entrando um A aqui do de 80, acabou. Eu já sei o valor dessa corrente I. Essa corrente I vai dar 1 ampere mais 1 ampere. Morreu. Bom, ela parece ser meio trabalhosa, e mas difícil não é. É só prestar atenção, ver as características e bola para cima. Bola para frente, né? Tá ok? Bom, a ideia era essa. Então, abraços para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.